Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a mais essa nossa formação de multiplicadores para o horário coletivo presencial de 26 de novembro. É sempre muito bom poder contar com vocês na multiplicação desse horário coletivo, porque só com vocês, o engajamento de vocês, que é possível que ele aconteça com qualidade nos campi, em todas as IES. Lembrando aqui que os links que nós vamos compartilhar aqui hoje, daqui a pouco a gente já coloca no chat, tem um Linktree dos multiplicadores do HC presencial, já com todos os links nossos, os links da pasta de materiais, das listas de presença, né, que será aberta só no dia, tá, gente? Assim, não precisa... Se clicar nela, o formulário fechado, é porque ela abre automaticamente no dia e horário do HC presencial. Mais a planilha de pontos focais, que o pessoal está aqui, se alguém quiser consultar, né, unidade, junção, essas coisas, tá? Já vamos colocar tudo aqui no HC presencial, no Linktree do HC presencial. E também, daqui a pouco, né, daqui um tempinho, daqui uma meia hora, eu libero aqui para nós também a lista de presença desse encontro de hoje, que é muito importante que vocês assinem, né, para a gente ter o controle de qual IES tem multiplicador formado, isso tudo, que daqui a pouco eu já coloco esses links aqui para vocês também. O planejamento e a ideia aqui do nosso próximo horário coletivo presencial está muito legal, muito interessante ser trabalhado por vocês, muito tranquilo também, um roteiro muito bem desenhado, sobre economia criativa, tudo, e o pessoal aqui da grande área 3 vem apresentar para nós aqui hoje. Nós estamos aqui com a professora Cláudia, professora Leila, professora Selma e o professor César, que vão fazer essa formação conosco aqui hoje, tá? Então, sem mais delongas, eu já passo a palavra aqui para a professora Cláudia. Por favor, Cláudia. Legal, obrigada, Homero. Obrigada por poder fazer parte aí desse momento, né, de formação de um horário que é tão relevante, né, na formação dos nossos docentes, das nossas reflexões, naquilo que vai refletir depois no ambiente de sala de aula. Para quem não me conhece, eu me chamo Cláudia Caterini, hoje atuo como especialista na área de gestão e negócios, dentro da diretoria de design curricular. E a gente vem aí, enquanto grande área 3, né, que contempla gestão e negócios, ciências jurídicas, turismo e hospitalidade, nos últimos 2 horários coletivos, né, fazendo proposições aí de atividades, debates, discussões, e o mesmo vai acontecer para o encontro do dia 26 de novembro, né? Aí, brevemente, quero reforçar o que o professor Homero comentou, esse processo todo, né, tanto dos últimos 2 HCs quanto esse do dia 26, que eu vou iniciar aqui o compartilhamento do que a gente está propondo de roteiro, ele é resultado aí de uma cocriação, né, onde a gente teve as áreas envolvidas, mas professores aí representando essas áreas aí. Aqui hoje, né, a gente tem a professora Leila, da Unifax, o professor César e a professora Selma, da São Judas, que são protagonistas, né, nesse processo de construção do roteiro, né, da ideia, dos objetivos. Então, quero agradecer a eles por essa parceria, né, a gente está chegando próximo aí da nossa entrega, que bom poder ter trabalhado com vocês. E a gente começa aqui, então, né? Eu vou começar, gente, compartilhando no chat um link de Drive que eu acho que já é legal vocês irem abrindo aí, né? Se quiserem baixar para ir fazendo observações, porque é deste Drive aqui que eu também vou fazer o compartilhamento da minha tela, tá? E aí a gente poder acompanhar o roteiro que a gente está propondo. Então, para quem conseguir abrir o Drive, que precisa estar com a conta Ânima Educação, né? Vocês já vão conseguir identificar, né? O arquivo do roteiro, que logo eu abro, né? E um material de suporte, que vocês vão ver onde é que ele se insere. E aqui já um item de evidência de fotos, que é a etapa final aqui do nosso roteiro. Então, eu vou direto aqui para a abertura do nosso roteiro, para dar aí um norte aí para a nossa conversa aí nesses próximos 50 minutos. Então, o nosso objetivo hoje é conversar sobre a condução do horário coletivo presencial no dia 26 de novembro, então a próxima terça-feira,
que tem como tema este encontro economia criativa, o papel docente no desenvolvimento de competências em criatividade e inovação com os estudantes, tá? Então, a gente começa esse roteiro aqui trazendo o objetivo geral. Eu vou segurar um pouquinho ainda nessa questão do objetivo, porque eu vou retomar aqui na sequência, tá? Mas ele está aqui, em síntese, aqui para todos. E antes da gente entrar, então, na organização do encontro presencial, eu acho que é importante a gente já chamar a atenção de vocês de que, para que esse encontro do dia 26 aconteça, né, nessa terça-feira, é necessário uma organização prévia dos colegas, tá? Onde acontece essa organização? A primeira delas, gente, é que vocês vão ver que a atividade proposta para o dia 26 requer uma escolha de um case ligado à economia criativa, tá? Então é importante que vocês aí, em algum momento, eu sei que o tempo está curto, né? Mas até a terça-feira possam dedicar alguns minutos para pensar de forma estratégica sobre este case, tá? Eu também eu e os meus colegas aqui na sequência vamos falar em maior detalhe desse case, mas eu só quero chamar atenção para este ponto, né? A gente precisa ir para o dia 26 com esse case escolhido, né? Com esse case já consolidado para fazer essa atividade prática com os colegas. Outra coisa que vai ser importante fazer previamente é a organização de alguns materiais, né? Que materiais são esses? Então, ele está aqui em tela para vocês, que são post-its, canetas, cartolina e fita adesiva, tá? Então, como é que eu preciso organizar esses materiais? O trabalho que a gente vai realizar no dia 26 de novembro, ele é em grupo, de 4 a 5 professores, tá? Então, vocês precisam mensurar essa quantidade, né, de post-it, caneta, cartolina e fita adesiva para um grupo de trabalho de 4, 5 professores, tá? Não é um trabalho individual. Então, pensem aí no corpo docente, né, de cada unidade, e aí, pensando numa atividade de grupo, mensure o uso aí dos post-its, canetas, cartolina e fita adesiva. O item E ali, que fala em computador e projetor, é para o momento em que o grupo está reunido, né? Para as orientações iniciais. Não é necessário computador e projetor para cada um dos grupos de trabalho, para a atividade prática. A atividade prática é analógica, tá? Ela não requer, e de forma proposital, né, nenhum uso digital, né? Bom, eventualmente vão usar celular, né? Porque hoje é quase parte do corpo, né? Mas não nada além do celular para isso, tá? O computador e projetor que a gente está indicando aqui são para as orientações iniciais que a gente entende que pode acontecer no grande grupo, tá? Bom, feita essas considerações, então, sobre o que a gente precisa se organizar previamente, eu vou aqui detalhar como é que a gente entende que vai ser a dinâmica ali na terça-feira. Então, o nosso encontro começa às 14h30, e aí a gente sugere que das 14h30 às 14h40 a gente tenha aí um momento de boas-vindas, né? Nesse momento aí de reunir o grupo completo, né? E de fazer a apresentação do objetivo, do tema do encontro, né? Então, retomar com os professores a questão, né, do tema da economia criativa, né? Explicar que a gente tem, né, como objetivo discutir a economia criativa, qual é o papel que ela tem, né, no desenvolvimento de competências em criatividade e inovação, e ainda destacar, né, nesse momento de boas-vindas, a provocação que o encontro tem como objetivo de olhar para a economia criativa e olhar também, né, para os projetos de extensão, né, para a possibilidade que a unidade pode vou organizar aqui minha fala, assim, mas no sentido de, a partir, né, do que a gente pode aprender com a economia criativa, o campus também poder se posicionar como uma referência para o território, né? Uma referência para aquele local do ponto de vista, né, de criatividade, de inovação, né, através dos seus projetos de extensão, tá? Então, é uma fala de abertura, de boas-vindas e de explanação dos objetivos do encontro. Feita essa abertura, a gente parte para um momento que a gente está chamando de momento 1.
que a gente mensura que vai levar em torno de 15 minutos, então das 14h40 às 14h55, que é onde a gente, então, por 15 minutos, vai tratar desses 4 pontos, né? Que é definir o que é economia criativa e as principais áreas de atuação, falar sobre o impacto da criatividade e inovação no desenvolvimento econômico e social, falar do papel dos docentes nesse desenvolvimento e no poder, né, de transformar a universidade nesse espaço de referência destes debates, tá? Então, estes 4 itens aqui a gente entende que são fundamentais, né, de serem trabalhados, expostos por 15 minutos. Qual que é a nossa sugestão, tá? A gente tem um vídeo de suporte, que a gente já vai apresentar aqui, né, esse vídeo, né? Mas é também possível, né, vocês se sentirem à vontade, fazerem essa apresentação desses 4 pontos, ou ainda elencar um professor da unidade que tem essa expertise, que tem essa experiência, para também fazer essa fala compondo com vocês, tá? Então, é mais ou menos um pouco essa ideia de modelar. Ou isso ser conduzido por vocês mesmos, ou convidar um professor com essa expertise para fazer essa fala inicial, ou ainda a, né, fazer uso do vídeo que a Leila, né, de forma aí super produzida, construiu aqui para dar esse suporte. E aí, falando nela, e para ela falar um pouquinho para nós sobre esses temas, vou chamar a Leila para dar sequência, então. Boa tarde a todos, todas, todes. Obrigado, professora Cláudia, aí pela colocação. Gente, a ideia do vídeo é um vídeo rápido, de 4 minutos, mas eu já dei uma olhada aqui e tenho vários colegas que estão aqui presentes que eu sei que tem muita, talvez muito mais autoridade do que eu para falar sobre economia criativa. Então, fiquem à vontade, não é obrigatório o uso do vídeo, mas nesse vídeo eu vou alencando cada um desses tópicos que a professora Cláudia colocou. Então, é um vídeo rápido, é explicativo, chamando mesmo os colegas a começar esse movimento de potencializar o campus como um centro de referência em inovação, em atividades extensionistas para a nossa comunidade, e chamar, né, e buscar trazer mais a comunidade para perto da nossa instituição. Só ressaltando, viu, Claudinha? Eu já fiz até o pedido para o campus do material, e assim, é bom a gente pedir com antecedência a administração do campus, se de preferência pode chegar e pegar aquela parte que está ali no roteiro, que a professora Cláudia disponibilizou, copia, cola no WhatsApp ou no e-mail do administrativo do campus, pedindo para ele já providenciar esses materiais, conferindo se está tudo certo, fazer a chamada, o card, chamando os colegas para participarem. Esse engajamento é muito importante porque é uma atividade que faz sentido com tudo que a gente vem construindo ao longo desse semestre. Então, mais uma vez, só agradecer a oportunidade e o que precisar, eu estou à disposição para tirar qualquer dúvida. Legal, Leila. Mas aí, aproveitando aqui, até para ilustrar, né, esse primeiro momento de 15 minutos, vamos assistir por 4 minutinhos a professora Leila, que produziu aí um vídeo bem legal aí para vocês avaliarem aí o uso dele ou não, tá? Acho que agora vai dar. Saudações acadêmicas, aqui quem vos fala é a professora Leila Oliveira, e hoje eu estou aqui no nosso horário coletivo presencial com o tema Economia Criativa, o papel docente no desenvolvimento de competências em criatividade e inovação com os nossos estudantes, para bater um papo com vocês e explicar o conceito, o que significa economia criativa. Vamos lá? Para começar, vamos entender o que significa economia criativa. A economia criativa, gente, ela é um setor econômico que se baseia na criatividade, nas habilidades, nos talentos individuais, como principais recursos para a gente gerar valor econômico e social. Esse conceito ele foi amplamente discutido na Unesco pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD,
lá em 2013, no seu relatório de economia criativa. Lá eles destacaram a importância da criatividade e da inovação humana como uma verdadeira riqueza do século XXI. Vale destacar que a economia criativa abrange diversas áreas. A arte, a cultura, o design, a mídia, a publicidade, a arquitetura, a gastronomia, e todos esses setores e outros que eu não citei aqui, utilizam a criatividade como principal insumo para produzir valor econômico e social. A gente tem que destacar que a criatividade e a inovação, elas têm um impacto significativo no desenvolvimento econômico e social, porque, economicamente falando, elas geram emprego, elas estimulam o empreendedorismo, atraem investimentos. E, socialmente falando, elas promovem a inclusão, elas valorizam a diversidade cultural, fortalece as identidades locais e melhora a qualidade de vida das pessoas. Nós, docentes do ecossistema Ânima, desempenhamos um papel crucial nesse processo, porque nós desenvolvemos competências em criatividade e inovação dos nossos alunos. Nós ensinamos habilidades criativas, nós fomentamos neles o pensamento crítico e a resolução de problemas, incentivamos a colaboração e o trabalho em equipe. Sempre estamos trabalhando com metodologias ativas, com projetos interdisciplinares, utilizando diversas tecnologias educacionais, as quais são fundamentais em todo esse processo. Nós temos a capacidade de transformar o nosso campus em um espaço de referência para a nossa comunidade, porque nós podemos nos tornar agentes empreendedores, centros de referência, através da promoção de uma cultura empreendedora, do apoio a startups e incubadoras, através do incentivo à inovação em suas mais diversas formas. Temos nossos projetos de extensão que conectam a nossa universidade com a comunidade. Nós abordamos nesses projetos desafios locais, com soluções criativas. Podemos fazer parcerias com setores públicos e privados, promover eventos, workshops, que também são essenciais nessa integração. Eu destaco aqui para vocês a importância das nossas universidades como agentes empreendedores e como os nossos projetos de extensão podem transformar o seu campus em um centro de referência para a sua comunidade através de um movimento de interação entre projetos do mesmo campus, eventos, workshops, palestras, parcerias com governos, organizações da sociedade civil, enfim, são infinitas possibilidades. Bem, eu encerro esse meu bate-papo com vocês aqui, reforçando que a economia criativa, ela tem o poder de transformar a educação e a comunidade. Investir em criatividade e inovação é fundamental para o desenvolvimento sustentável. Em todas as nossas universidades do ecossistema Ânima e nós, professores, temos um papel ativo e essencial em fomentar essa cultura de criatividade e de empreendedorismo. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima. O som está fechado, Cláudia. Eu falando aqui, ainda bem que vocês não escutaram a minha parceira Cadela aqui latindo bastante. Mas eu estava dizendo, Leila, que maravilhoso teu vídeo, tá? E aí a gente tem ele à disposição aí para cada unidade, né? Ou para transmiti-lo, ou apenas para usá-lo aí como inspiração para a condução de vocês, ou fazer as duas coisas, né? Compartilhar o vídeo e depois complementar aí com a fala de vocês, tá? A Leila, como é que a Leila conseguiu ler sem óculos? Meu amigo Tony, a gente faz uma mágica aqui, bota o teleprompter com a letra gigantesca, porque são dois óculos, nenhum dos dois ficou bonito no vídeo. Bem, nesse momento gente, ficou tranquilo aqui que ele é um momento, então, de introdução dos primeiros conceitos, né? E aí, então, a gente parte para o momento 2 e momento 3 aqui do roteiro, tá? Na verdade, o momento 2 é um momento que a gente está chamando de preparação para a atividade prática.
E o momento 3 é efetivamente acontecendo a atividade prática, tá? Então, eles acabam se misturando, mas aqui eles estão divididos no sentido de entender, assim, que a gente está sugerindo ter uns 10 minutos ainda no grande grupo para apresentar a atividade prática, né? E depois a gente tem os 45 minutos, onde então os grupos estão divididos e é onde vai acontecer a proposta da atividade, tá? A atividade, então, ela tem como chamada, né, o tema do nosso encontro, economia criativa, o papel docente no desenvolvimento de competências, né? A gente tem como objetivo com essa atividade estimular a reflexão dos professores e aplicar uma metodologia ativa, tá? Então, essa sequência de apresentação da atividade prática inclui falar um pouco sobre essa metodologia, que a gente já vai falar aqui, vou convidar o César para fazer essa explicação, mas como a gente vai estar usando dessa metodologia, a nossa sugestão é que vocês também apresentem ela brevemente, né? Que ainda no grande grupo a gente possa apresentar o case que vai ser trabalhado, né, nos pequenos grupos, falar, né, sobre a dinâmica da atividade e aí dividir os professores para que eles possam seguir, então, para a efetiva prática, tá? Então, esse momento de preparação consiste em apresentar a metodologia, apresentar o case, apresentar a atividade e dividir os professores. Para subsidiar vocês dessas etapas, né, da metodologia e do case, eu quero convidar o nosso colega aí, o professor César, que vai falar, então, um pouquinho, né, sobre a metodologia e sobre como a gente pode escolher esse case local para compor a atividade. Olá, pessoal, boa tarde. Me ouvem aí, me veem bem? Tudo certo, César? Então, beleza. Eu estou conectado 2 vezes porque eu estou usando um computador aqui que não tem câmera, né? Então, eu estou pela câmera do celular, mas vou compartilhar aqui a partir do computador. Enquanto o professor César está compartilhando, Claudinha, só um adendo. Seria interessante, nessas divisões de equipe, a gente promover a transdisciplinaridade. Então, não precisa separar por grande área. O ideal é que é justamente essa mescla de professores de diferentes áreas, pensando, estudando, desenvolvendo a proposta para o campus juntos. Legal, né, professora Leila? É isso aí. Bom, pessoal, boa tarde novamente a todos. Para quem não me conhece, meu nome é César Castro, sou professor aqui na Universidade de São Judas. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês da nossa ideia, né? Que a gente vai fechando aí o 3º encontro e o último presencial, passando, né, por aquelas coisas que a gente viu, principalmente desde lá do processo que a gente começou no Sala Mais, né, com a conexão com o mapa afetivo, Pônei de Futuros, né, depois com o empreendedorismo, depois também com aquela outra abordagem lá da plataforma inteligente, e agora com essa proposta, né, da economia criativa e a metodologia Teaching Case, né? Eu vou começar a passar aqui para vocês de uma maneira bem simples, tá? A ideia foi que a gente desse aí algum subsídio para vocês, mas que a gente utilize ou passe a utilizar essa ferramenta, inclusive, para outras ações, tanto para cursos de extensão como para o MA3, e a gente também possibilita que ela documente aquilo que a gente fez nessas outras ações, né, que a gente está desenvolvendo aí, que vão desde o mapa coletivo, né, até mesmo a questão afetiva da região do lugar. E o que é, então, esse teaching case, né? Quando a gente pensa enquanto metodologia? A ideia é que a gente promova, né, a análise, né, de um estudo. Então, a gente vai estar fazendo ali desde a aprendizagem efetiva para desenvolver a habilidade e depois num contexto real.
A gente vai ver que essa metodologia, pessoal, ela começa lá nos anos 80, na Universidade de Harvard, no curso de Direito, de uma maneira mais precisa, para trazer a prática para os alunos. Então, hoje, ela é adaptável a muitas das práticas. E ela também fornece a possibilidade de ser híbrido, né? Da gente ter um contexto real e também parte do teaching casing pode ser produzido, né, com alguns argumentos ali que podem ser fictícios. Eu prefiro, da minha abordagem, como eu faço, pessoal, sempre usar um caso real, porque eu acho que dá para desenvolver melhor o senso crítico com os alunos, né? Então, aqui a elaboração de um cenário e as perguntas-chave, ou seja, qual que vai ser o cenário, né? A gente está trazendo aqui, pessoal, fizemos uma pré-curadoria bem breve, né, sobre alguns casos de repercussão nacional e um até de repercussão mundial, para que sirva, né, de embasamento para vocês. Não necessariamente vocês terão que usar esse caso. Muito pelo contrário, a nossa intenção é que vocês utilizem algo que tenha mais próximo, né, com a unidade, com a realidade local de cada região, né? Então, aí está a ideia para escolher, né, um cenário com as perguntas-chave e estabelecer aí um objetivo. Depois, qual é a preparação, né, das notas de ensino? É uma introdução que a gente faz, vamos escolher esse caso aqui, né? Depois, algumas perguntas, também a gente fez o passo a passo dos 4 pontos que são mais importantes, principalmente para essa atividade do presencial, né? Para que a gente se aproprie aí da metodologia para usá-la depois enquanto uma ferramenta, estabelecer um tempo para discussão e alguns recursos de apoio. Aqui, como seria em sala de aula, para a gente ter uma ideia, então apresenta um caso, né? Depois tem a análise individual. Veja que interessante, quando a gente pensa nessa análise individual, é para que depois ele traga argumentos ali para discussão em grupo, que é o terceiro passo, né? Então, estimula também, que são formas que, se a gente não coloca e faz só a discussão em grupo, algumas pessoas, às vezes, por estarem, né, inseguras ou inibidas, né, elas podem não ali estar participando, estar demonstrando o quanto elas estão até, às vezes, informadas sobre aquele assunto, mas ela acaba não participando. Então, essa ferramenta, ela possibilita que a gente traga também a percepção individual para ser debatida em grupo, né? Depois apresenta soluções, depois um feedback do professor. Veja que é bem simples, né, pessoal? Não é nada muito assim. Quando a gente pensa da avaliação e do feedback, é uma participação ativa, né? Ou seja, depois a ideia do pensamento crítico, né? Para que ele vá propor algum tipo de solução, né? Alguma análise, a gente vai sempre ali também estar norteando. E desenvolver sempre o trabalho em equipe, né? A ideia da troca de ideias, né? E também da busca para a resolução de problemas. Era isso, pessoal. Aí, aqui a gente já entra no case propriamente dito. Então, a metodologia, quando a gente pensa do teaching case, a gente deu uma enxugada, né? Depois, para outras ações, a gente colocou lá referências, mas aqui seria essa bem básica mesmo, tá? Então, a apresentação, né? Escolher um case, apresentar. Aí, esses são aqueles parâmetros que a gente colocou lá, né? Quais a gente vai colocar? Quais são os desafios desse case? Quais são as oportunidades, né? Quais são as soluções? E depois os próximos passos. Aí o grupo vai fazer isso, né? A nossa ideia é sair um pouco do digital também. É lógico que o digital sempre vai nos estar aí presente para pesquisa, para auxílio, mas nesse momento não é a intenção de preencher um forms, nada, era realmente fazer algo que fosse mais lúdico, né? Mais presencial aí, com a utilização desses materiais. E depois, por final, né, uma foto de como ficou. Ao término, né, cada grupo aí vai ter isso aí a gente não temporizou, porque vai depender de cada instituição, né, que poderá ter um número maior ou menor de grupos, mas é importante que esses grupos aí dividam, né, e compartilhem com todos lá as discussões e os estudos de casos que fizeram. Aqui, pessoal, é uma ideia, né, até para que a gente internalize essa questão da economia criativa. Então, eu trago aqui uma sugestão, espera um pouquinho que passou, da Feira de São Cristóvão, tá? Que é uma feira que existe no Rio de Janeiro, que reúne a cultura nordestina e promove gastronomia, música e artesanato. E aqui, dentro daqueles parâmetros que a gente colocou lá, qual que é o impacto social? Qual que é a inovação? Então, aqui o impacto social, para que a gente, né, acabe
se apropriando do conceito, vai ser a geração de renda e a inclusão social. Na inovação, o modelo de negócios e também na tecnologia, porque hoje eles, né, utilizam redes sociais e outras formas de envolver a comunidade. Tá? Por que esse case foi escolhido? Né? Depois, diversidade de atividades, variedade cultural e a gastronomia. E em sustentabilidade, a gente está falando da economia local e também do consumo consciente, né? No sentido de promover a utilização de produtos sazonais, né? E tradicionais da cultura nordestina. Aqui é o Instituto Ânima, que é um instituto que promove educação para jovens em situação vulnerável, né? Por que esse case? Por causa do empoderamento juvenil no impacto social, a promoção da redução da violência, que isso é feito também pelo mapa da desigualdade, no caso do município de São Paulo, tá? E inovação, uma abordagem artística, né? Ou seja, uma metodologia inovadora que vai combinar a educação formal com o desenvolvimento das pessoas. E também tem parcerias estratégicas, que é importante aí quando a gente pensa em inovação. Na parte de diversidade, a gente fala de cursos principalmente em música, teatros e artes visuais, e realiza exposições que envolvem toda a comunidade. Educação para a sustentabilidade, quando a gente pensa que educar para isso também é uma maneira de tirar esses jovens da vulnerabilidade, né? Ou promover a renda para eles. E quando a gente pensa em economia criativa, ele está fomentando ali o empreendedorismo cultural e ajudando que eles mesmos, né, criem as suas iniciativas. Aqui, pessoal, para a gente não ficar só nesse universo do terceiro setor ou de organizações não governamentais, né, a gente traz aqui a questão de uma empresa também, né? Então, aqui é o Grupo Boticário, tá? Tem uma ação interessante no Paraná, mais especificamente lá em São José dos Pinhais, que ele promove, né, emprego e desenvolvimento regional e também desenvolve projetos ligados à educação na comunidade. Envolve pesquisa e desenvolvimento. Aqui é importante a gente pensar também, né, na questão da extensão, porque a gente está falando aí da parceria, né, da universidade com as empresas, e também o marketing criativo, né, que é muito interessante nas campanhas aí que são reconhecidas pela própria originalidade emocional. Portfólio variado na questão de diversidade, tem ações culturais e em sustentabilidade tem práticas sustentáveis e educação ambiental. Veja que até mesmo nas lojas do Boticário tem uma política que inicialmente começou só com as suas embalagens de logística reversa, mas hoje ele aceita embalagens, inclusive, não necessariamente de cosmético, mas se propõe lá a dar o desconto numa forma também de uma prática sustentável e também de uma educação ambiental. E por último, pessoal, o Circo de Solé, que fala aqui da importância de ter transformado, né, todo o movimento do circo, né, que passa aí nos últimos 20 anos pela não utilização e evitar o sofrimento de animais, né, mas também por outras formas de cultura e empreendedorismo. Tem um impacto social, né, que a gente está falando, é algo que é comum para o mundo inteiro, quando a gente fala de inclusão e diversidade, emprego e formação. É um modelo de negócio também inovador, principalmente perante aos circos tradicionais. Tem uma tecnologia muito interessante, já de ponta e cenografia, que faz parte da experiência do público. Quando a gente pensa em diversidade, também espetáculos variados, interação cultural, e também nas práticas sustentáveis e responsabilidade social. Aqui, pessoal, só na nossa leitura, né, fica um pouco delicada só a questão da responsabilidade social, porque a gente sabe que, infelizmente, para países em desenvolvimento, o preço do ingresso do Circo de Solé não é inclusivo, né? Então, ele não permite que grande parte da população tenha acesso, mas é importante, né? Então, eram ideias, pessoal. E, por último, né, uma outra experiência interessante também, que é a Fábrica de Cultura do Capão Redondo, aqui em São Paulo, né? Nesse caso aqui, eu coloco aqui todas as questões do impacto social, da inovação, da diversidade, né? Principalmente que vai ali oferecer músicas, artes visuais e produção cultural, né, para diferentes públicos, né? E sempre incentivando a participação da comunidade, tá? No caso do Capão Redondo, deixei aqui o site para que vocês, se alguém quiser utilizar ou quiser conhecer, tem aqui mais. E por final, pessoal, as fontes, né, onde vão ter aí algumas publicações, né, e algumas referências para quem queira saber mais.
Pessoal, era isso. Não sei se vocês têm dúvida, ficou claro? Tem alguma pergunta? Por favor, aí me coloco à disposição. Obrigada, César. O professor Franco fez a seguinte pergunta aqui no chat, acho que a gente pode aproveitar, que o case, então, é uma análise de uma situação que já existe, destrinchar, né, entender como funciona e não uma nova proposta, né? Então, professor Franco, exatamente isso, né? A gente está propondo nessa atividade que a unidade, né, que o campus identifique um case, né, que se conecte à ideia de economia criativa, que a gente possa identificar, né, como uma atividade econômica do setor de economia criativa existente, né, e que preferencialmente esteja dentro do contexto da unidade, né, de modo que o professor possa pensar como explorar isso, né, como se conectar com isso, né, como utilizar dessa experiência, né, dentro do ambiente de sala de aula, dentro de um projeto de extensão, dentro de um projeto especial. Esses cases curados aí pelo professor César são inspirações, né? São exemplos, inclusive, claro, exemplos que vocês podem efetivamente utilizar, né? Os colegas do Rio, né? Os colegas de São Paulo podem fazer uso aí desses exemplos, né? Mas o mais importante é que vocês possam pensar também de forma estratégica, né? De como é que a gente traz esses contextos para dentro, né, da nossa discussão do horário coletivo, tá? Eu vou abrir de novo o roteiro aqui, o nosso drive, e mostrar para vocês aqui da sequência aqui nessa organização de roteiro. Primeiro, aí agradecendo ao professor César, né, por explicitar para nós, então, esses primeiros itens, né? Então, o item C aqui, a ideia é que vocês possam explicar um pouquinho sobre a metodologia do Thyssen Case, né? Para ajudar vocês nessa explicação, lá no nosso Drive, ó, existe esse item aqui, ó, material de suporte. Ele é um PPT, eu estou abrindo aqui junto com vocês, né? E ele organiza, eu até tinha esquecido de falar, Leila, aqui da tua primeira organização. Então, aqui nesse material de suporte, ó, primeiro a gente tem os slides da professora Leila, né? Então, e eles estão super à disposição de vocês, tá? Vocês podem modelar eles, simplificar, aumentar conforme aí o interesse e desejo de vocês. Mas eles estão aqui, tá? Todos aqueles que constaram no vídeo da professora Leila, tá? E da mesma forma, os slides que o professor César, né, apresentou, a gente também incluiu eles aqui de forma um pouquinho mais simplificada, porque o professor César aproveitou esse momento e trouxe um maior detalhamento da metodologia. Mas por conta dos nossos 45 minutos, a gente simplificou um pouquinho, né? Ele ficou mais concentrado aí em explorar um case já previamente, né, escolhido por vocês, já definindo algumas perguntas chaves e indo depois ali para as discussões de grupo. Mas a gente tem aqui os slides fazendo essa síntese, né, do roteiro, e aqui nesses slides aqui também tem os cases apresentados pelo professor César, né? Então, a gente tem aqui, né, os slides aqui do exemplo da Feira de São Cristóvão e assim todos os demais. Aqui também tem, colegas, as fontes, tá? Então, eu quero ver um pouquinho mais sobre economia criativa ou sobre estes exemplos que foram dados, a gente também deixou aqui tudo isso num único arquivo, tá? Vocês podem utilizar eles da melhor forma possível. Então, temos os slides para ajudar vocês nessa parte da apresentação da metodologia. Temos aqui as sugestões de alguns cases, né, para a etapa de apresentação do case. E aí a gente tem a estrutura da atividade prática, que é esse momento 3, que depois de dividido, né, os colegas em grupos, eles vão analisar o case, né, e refletir sobre possíveis soluções a partir dessas perguntas-chave, né? Então, que perguntas-chave escolhidas, né? Quais foram os principais desafios enfrentados pelo empreendimento? Quais oportunidades foram identificadas e exploradas? Quais soluções criativas foram implementadas e quais os próximos passos para o crescimento do empreendimento?
tudo isso sob a perspectiva dos docentes, né? Sobre aquilo que eles compreendem, sobre aquilo que eles sabem previamente, sobre aquilo que eles vão explorar pelo celular nesses 45 minutos, né? De novo, aqui a ideia é que isso aqui tudo possa, né, conduzir, quem sabe, né, numa conexão dessa experiência de empreendimento com o campus, com a unidade, com as estratégias locais, tá? E vou reforçar aqui também uma coisa muito legal que o César trouxe, né? Quando a gente fala de empreendimento, a gente está falando isso de forma muito ampla, né? Vocês podem entender esse empreendimento como uma iniciativa de uma ONG, né? Uma iniciativa de uma vocação de bairro, né? Como uma iniciativa de um grupo, né? De pessoas, e até mesmo de uma empresa, né? De um negócio que se liga aí ao setor da economia criativa. Isso é muito aberto, né? De novo, assim, isso é um momento para o campus parar e pensar estrategicamente o que vale, né, a gente gastar nossos 45 minutos de reflexão para se conectar com as oportunidades de economia criativa. Essas perguntas-chave, gente, elas devem ser respondidas usando post-its, tá? Então, fica aí uma sugestão, né, de cada cartolina refletir uma dessas perguntas-chave e de, quem sabe aí, né, levantados, né, de pé, fazendo uso aí de um pouco dessa ideia de pensamento ágil, né, fazer um brainstorm, utilizando aí as ideias que os professores têm, fazendo essa construção, tá? Então, a gente não vai fazer uso de um forms, né, a gente não vai fazer uso dessas ferramentas de síntese das reflexões. A síntese da reflexão dos grupos são essas colagens dos post-its nas cartolinas que vão refletir as perguntas-chave que a gente está propondo. Tudo bem até aqui, gente? Eu estou vendo que tem 8 mensagens aqui. A gente temos dúvidas até aqui? Vamos lá. Claudinha, você permite só um adendo? Claro, por favor. Uma sugestão, por exemplo, eu identifiquei aqui no campus que já há um projeto acontecendo, um projeto de extensão, que está conectado a uma determinada comunidade, e ele tem um cunho muito de inovação. E esse projeto está acontecendo em parceria com um projeto de outro curso completamente diferente, área 1 com área 3, onde ambos os projetos utilizam a reunião da comunidade, naquela escola, daquele povoado. No mesmo dia, ambos fazem as suas ações, que são ações complementares. Então, você pode pegar um projeto da sua instituição que já está formatado, que já está bem instruído, bem estruturado, em funcionamento, e colocar ele no seu teaching case para ampliar o escopo do projeto, para abordar todos os outros projetos de extensão da sua unidade. Mesmo, Leila, obrigada por esse adendo. E aqui alguém eu vi aqui no chat que perguntou sobre a possibilidade de deixar os professores, né, escolher o case, né? Acho que seria muito legal se a gente tivesse um pouquinho mais de tempo, né? Mas como a gente tem 45 minutos, tem 4 perguntas-chave para debater, né? Eu acho que uma curadoria prévia de vocês seja mais prudente para a gente aproveitar o tempo, colegas, tá? É a nossa sugestão aqui enquanto construção de proposta. Vou seguir aqui, então, né? A gente está indo para o final do encontro, né? Então, depois de 45 minutos de discussão nos grupos, né? A gente parte para o momento 4, que é um momento, então, que a gente reúne todo mundo de novo, né? Então, esses grupos voltam a ser um grande grupo e a gente tem aí uma rodada de apresentações em que cada grupo tem alguns minutinhos para apresentar o seu painel ou os seus vários painéis, né, para compartilhar as suas ideias. A gente vai acabar tendo uns 20 minutos para essa apresentação, então vocês vão precisar pensar aí, né, dentro da quantidade de grupos que tem, de docentes, uma amostra de grupos, né, ou uma divisão em minutos aí que seja mais adequada para contemplar o máximo de grupos, tá? Também, dentro do possível, tendo tempo, é legal que, além da rodada de apresentações, possa ter um momento também de feedbacks, né? Do grupo poder falar do outro grupo, do grupo dizer assim, eu também pensei nisso, a gente pensa diferente, a gente ouviu isso, porque aí também, né, a gente faz uma construção
coletiva, né, desse processo aí de reflexão. Por fim, a gente parte para o último momento do encontro, momento 5. Então, a gente está finalizando aqui das 16h10 às 16h30, somando 20 minutos, que é o encerramento, né? Aquele momento, então, que vocês, enquanto pontos focais aí desse momento, possam convidar os professores a refletir sobre essa formação, sobre o encontro, né? Poder retomar os objetivos do encontro, né? O quanto foi possível compreender o potencial, né? Da economia criativa, do desenvolvimento dessas competências relacionadas à economia criativa, da reflexão sobre o papel do docente nesse processo, né? E ainda, né, a gente sugere que vocês possam refletir junto com os professores a partir dessa pergunta disparadora, né? Que, considerando a curricularização da extensão, como a extensão pode transformar a universidade em um espaço de referência para a comunidade local, né? Que a gente possa trazer toda essa discussão também para esse espaço de reflexão da extensão, do papel da extensão, tá? Bom, vai ser um momento aí de compartilhar a lista de presença e, por fim, aqui a gente está sugerindo que, como uma forma, né, de guardar os registros deste momento, com certeza a gente espera que reverbere aí para outros momentos, mas o momento do dia 26 ele possa ficar marcado aí através de fotos, né, que registrem aí essa colagem post-its que os professores vão fazer e que depois, né, de feita esse registro aí em fotos, vocês possam incluir essas fotos nesse mesmo drive que eu compartilhei com vocês, tá? Então, a gente criou essa pastinha evidências de fotos e a gente sugere aí que vocês, cada uma das unidades, né, criem uma pastinha, né, e coloquem aqui, né, São Judas Moca e coloque as suas fotinhas da São Judas Moca, né, e assim cada uma das unidades que vão estar realizando o encontro coletivo presencial. Acho que cheguei ao fim aqui do nosso roteiro e a gente tem alguns minutinhos ainda para compartilhar e se ficou compreendido para todo mundo. Pessoal, aproveito para fazer as perguntas, tá? Para tirar todas as dúvidas. Eu lembro que para assinar a lista de presença aqui dessa formação de hoje, está aqui no chat já. É muito importante que vocês assinem para a gente saber onde é que temos multiplicadores formados e tudo, tá? Aproveite para fazer as perguntas aí, por favor. Aí, ó, o roteiro redondinho, tá vendo? Não tem nem pergunta, Cláudio. De qualquer forma, professores e professoras, né? A gente tem aí alguns. Na verdade, temos a segunda-feira, principalmente, para organizar, né? Porque o encontro já é na terça-feira. E aí nós estamos super à disposição, né? Enquanto grande área 3, docentes que compõem a grande área 3, né? Eu, professor César, professora Selma. Professora Selma, dá um oi para todo mundo, né? Porque acabou que não lhe chamei aqui no roteiro, mas Selma igualmente protagonista aí nesse Fica processo. tranquila, tá, Cláudia? Eu estava, inclusive, aproveitando esse momento para falar com os nossos pares, né? Das unidades, para todo o material da MOCA. Estou vendo que vamos poder contar com o professor Tony, a Ana, que está aqui, estou vendo. Acho que eu vi a Maria José, que vão ser ontem foi o Charles, que vão ser os nossos parceiros, porque essa atividade ela só é possível se literalmente a gente contar com os nossos parceiros para multiplicar nas salas, né? Quem vai no horário coletivo da MOCA sabe que parece final de campeonato, aquele monte de gente no corredor, entrando nas salas, não é, Ana, César, Tony, e aí a gente, para poder organizar todo mundo, eu também agradeço, e é o que eu falei que eu fui fazendo, lembrando lá de tudo que a gente tem que pedir para a Tiziane, para a Laís, e a gente conta com todos vocês na terça para ajudar a gente, eu sei que nas outras áreas também, mas para a gente, como eu falei para a Cláudia desde o começo, além de tudo, ser um horário coletivo muito festivo,
porque é o nosso último do ano. E a gente tem que deixar boas lembranças para as nossas férias, né? Então, a ideia da cartolina, das cores, também é para a gente trazer isso, né? E pensar também nos nossos docentes, além de projetos para os discentes. A gente conta com todos vocês. Obrigada, viu? Muito legal, Selma. Obrigada, viu? Os nossos e-mails estão no chat. Nós seguimos à disposição aí como apoio até a terça-feira, né? No desejo de que seja realmente um bom encontro aí, fechando aí os nossos horários coletivos presenciais. Ô, Cláudia, só eu estava vendo aquela planilha dos pontos focais, né? Aqui no Unisociesc Joinville mudou o nosso gerente, né? Não sei se eu passo para ti o nome dele, o contato, para estar lá como ponto focal nosso aqui, e até para ver se inclui mais mais alguém comigo junto, né? Para sempre nos horários coletivos aqui, que fica mais fácil sempre trabalhar em dois, né? Posso Professor passar para ti, Fernando, daí? manda para mim aí, por favor, para eu Para incluir ti, na Homero? planilha dos locais, sim, isso, Tá. Eu te mando tá? depois, então, Homero. Joia, Obrigado. obrigado. Aliás, Fernando, bem lembrado, eu vou incluindo já o nome de vocês, da Ana, do Tony, lá para que vocês vão ajudar a gente junto com o César. Tudo bem, pessoal? Já colocar o nome de vocês lá na planilha direitinho para eles saberem? Tá bom, Ana e Tony? Que eu estou vendo aqui hoje, assim, que aparece na minha tela. Mas eu vou levantar todos direitinho, tá bom? Obrigada. Muito obrigado, pessoal, por mais essa formação aqui. Foi ótimo, tá? Pessoal que conduziu a formação, pessoal que participou também. Muito obrigado. Nós teremos um ótimo horário coletivo, como sempre. Um grande abraço, viu? Valeu. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Obrigado também. Tchau, tchau, pessoal. Bom final de semana.